Olá, sejam todos novamente bem-vindos. Pessoal, para compensar, vou direto ao assunto. Para compensar esse tempo de ausência, eu vou deixar logo 3 vídeos aqui na sequência, mas muito interessante. Esse tempo que eu passei ausente, não pensem que eu estava de férias, não. Eu estava matutando, pensando em temas interessantes, que façam sentido, que sejam bem estudados, para trazer material de qualidade para vocês, tá? Então, quem eu não respondi ainda dos últimos vídeos, eu peço mil desculpas. Deixe uma nova pergunta, mas eu vou responder também o pessoal anterior. Mas quem puder interagir nesse vídeo vai ser muito interessante para eu saber o que vocês pegaram, o que fez sentido, qual foi a nossa sincronicidade aí dentro dessa pauta, tá? Pra gente evoluir, tá? Vamos lá. Como eu tinha anunciado, o assunto do momento é sobre charlatões. Afinal, os charlatões têm evidência? Vamos ver. O próximo vídeo vai ser almas gêmeas. Afinal, almas gêmeas existem? E o terceiro é... Vamos ter um assunto breve sobre corte. Que tipo de corte? Sacrifícios. Que é comumente falando corte. Qualquer coisa faz corte. Tem que fazer corte. É necessário mesmo? Pra você, pra mim, será que é? É bom fazer corte? Vamos ver no terceiro vídeo. Como nós havíamos combinado, a primeira pauta vai ser sobre os charlatões. Gente, olha só. Primeiro nós temos que saber se o que nós estamos percebendo, vendo, o que faz sentido e o que não faz sentido dentro desse contexto. Charlatões existem, eles estão cada vez mais multiplicados. Juro pra você, de cada 10 pessoas que você vê por aí nas redes sociais, 8 ou até 9 são charlatões. Então, cuidado. Ah, mas eu nunca vou cair no charlatanismo porque eu sou muito esperta. Sabe nada, inocente. Justamente essas pessoas assim que se acham esperta, sim, eu também aconteceu comigo. E eu sempre achei que não ia cair porque eu já estava achando que já estava no grau máximo de me autoajudar. Eis que de repente o destino me coloca um acontecimento no qual eu, sabe, foi a torre que destruiu minhas defesas, as minhas estruturas. Aí você começa a querer pedir ajuda, achar que começa a ficar desesperado. Pronto, já era as suas defesas e aquela pose que você achava que nunca ia recorrer a charlatão. Até mesmo porque, acredite ou não, os charlatões estão escondidos dentro das pessoas com as melhores intenções do mundo. Vou te provar. Para começar, para ver que a gente não tá viajando. Como que a gente pode comprovar isso por meio didáticos, históricos? A Bíblia não é uma referência última com relação a essa pauta, mas vamos usá-la porque aqui tá mais próxima, ok? Gente, eu não decoro passagem, mas eu estudo, acompanho, eu sei que tá lá, qualquer coisa, vamos lá, me ajuda na pesquisada, vamos se misturar junto nessa questão e procurar, tá? Se você procurar, você acha que eu vou falar. Uma passagem na qual se refere, onde um espírito divino, um anjo, foi enviado, era para eu ter anotado, porque eu vi lá, eu falei, então é isso. Mas como eu não anotei, vocês vão entender, mesmo assim vocês vão entender. Uma passagem bíblica, acho que é do Primeiro Testamento, provavelmente é do Primeiro Testamento, que é onde os fenômenos mais incompreensíveis acontecem, né? Como se ressuscitar mortos e fazer... Bem, não vamos perder o foco. No Primeiro Testamento tem uma parte lá onde, se eu não me engano, é Balaão. Não é o Balaão da jumenta, é outro. Vamos lá para não perder tempo. Vocês estão entendendo, né? O contexto é bíblico. Onde um espírito vai lá se apresentar, acho que diante de um rei. E junto desse espírito ia o espírito da enganação, da mentira. Porque eu ficava matutando, mas será que é possível esses cartomantes cheios de, sabe, de saber trazerem meias verdades?
São pessoas que, quando, sabe, eu tava olhando assim, não é possível que eles me tragam meias verdades. Então, a enganação, a mentira, ela vem sim contida junto com aquela informação que é até relevante, aquela informação que até faz sentido. Então, veja bem, uma das características da enganação é trazer para você junto a verdade. É como se fosse, sabe essa coisa de meia verdade? Isso mesmo, existe. Eu vou trazer um exemplo prático. Vou resumir, tá, gente, para não ficar aquele vídeo longo. Uma das pessoas que eu recorri nessa fase da jornada escura da alma, né, que eu fiquei mesmo necessitada, foi quando uma cartomante lá da Bahia falou: nossa, 14 anos de pai de mãe de santo, de axé, que não sei o quê. E de repente, dentre todas as consultas que eu tinha feito com ela, uma que me deu a certeza que eu falei, não, essa aí nesse angu tem caroço. Foi quando ela me veio, eu trouxe para ela um questionamento referente a um moço, né? Eu tratava das questões, aproveitei e falei, vou aproveitar e tratar essa questão com ela. E essa mãe de santo, ela falou, não, esse é o homem da sua vida, você tem que ficar com ele porque ele tem dinheiro. Eu falei, sim, ele tem dinheiro, mas se eu ficar com ele, alguma coisa vai acontecer, porque mais cedo ou mais tarde eu vou me cansar dele. Não, mas não sei o que, faça amarração, faça isso. Eu falei, menina, se eu fizer amarração pra esse cara aí, eu e tu tá lascada, porque eu até achava que era um poderoso mago negro, né, que era um poderoso mago, inclusive... essa pessoa também foi uma das pessoas que me trouxe, esse mago foi uma das pessoas que me trouxe muitas características e evidências de como que agem os charlatões. Porque essa mãe de santo queria que eu fizesse uma amarração para um cara que era, até onde eu entendia, muito bom na magia, sabe? Ele tinha falado coisas incríveis sobre mim, ninguém sabia. E depois eu fui descobrir que ele teve acesso a essas informações que eu achava que era uma divinação do Espírito Santo por meio de viagens astrais. Então, ou seja, se uma pessoa consegue fazer viagens astrais, consegue informações cruciais sobre a nossa vida e também tem um rótulo de magista, né? Se bem que... Inclusive ele falava que incorporava um daimon, gente. Olha só, não é pouca coisa não. O cara incorporava um daimon, sabe? Então, nesse tempo eu tava meio que, sabe, encantada por todo esse cenário. Eu falei, não, você não pode fazer uma amarração pra ele. E de fato, né, gente, um cara enrolado, uma pessoa negativa, uma pessoa oportunista, que também se aproveitou, foi uma pessoa que me apareceu. Esse eu não procurei, ele me apareceu, sabe, ele veio até mim. Mesmo eu com todas as minhas defesas, mesmo eu com toda meus estudos, ele conseguiu romper minha barreira não repare minhas unhas, com um script bem até clichê, né, de Illuminati. Gente, Illuminati não existe mais, foi uma seita extinta em 1500. Os maçons não são os templários, tá? Os templários maçons são outras coisas. Existem pessoas super expert que vende aí essa história, esse contexto, mas olha, mesmo estudando muito, gente, a gente termina caindo, você entendeu? Porque no final, claro, você viu tudo como experiência, porque eu vi como que eles agem, como essas pessoas negativas agem. Elas trazem uma meia-verdade, a gente tá naquela carência, naquela necessidade, naquela ânsia, e termina meio que acreditando e desconsiderando todas as outras brechas. E esse mago negro, gente, ele... Nunca ele se apresentou como um mago negro. Eu que dei esse título pra ele porque ele fazia viagens astrais e descobriu coisas de mim por meio de viagens astrais. Mas ele é um Zé Ruela e tentou até me ameaçar depois que eu bloqueei ele com vários artimanhas, inclusive com artimanhas humanas, que se ele fosse um mago tão bom não usava incorporações políticas e sociais, né? Tipo, a própria polícia pra me ameaçar.
E os próprios caras da quebrada, sabe? Se eu fosse uma pessoa assim, realmente, sabe, eu teria me abaixado, mas eu fui lá, revidei, perguntei se ele quer falar comigo, não precisava, fez fake news, mas até então, fez fake news não, fez perfil fake pra me ameaçar, sabe? Então você vê que no final não tinha mago negro nenhum. E depois a gente entende, né, como que é as estratégias dele, a falta de sapiência. Por isso que eu falei no último vídeo, gente, essas pessoas que incorporam demônios e deuses, elas não têm capacidades psicológicas para incorporar, para responder dignamente como um ser desses daí responderia, com essa, sabe? Porque as brechas que eles dão de cognitivo, de psicológico, as ideias fracas que eles dão, vou passar para vocês uma bem básica para vocês terem uma noção de como que funciona, como que vocês podem fazer essa avaliação. Por exemplo, se você tá numa situação onde você já está precisando de um conforto, de uma força, de um acalento, de uma palavra forte, aí aparece lá um ser de luz querendo falar que vai te ajudar, que vai trazer ressuscitar os mortos, fazer isso e fazer aquilo para te ajudar. E de repente você, num momento de fraqueza, você, diante dessa pessoa, né, você fala lá seus traumas, suas dores, no meu caso que não é pouca coisa, não é para qualquer um, é uma bagagem pesada. E eu falei pra ele, e como que essa pessoa me respondeu? Ouça isso pra você identificar como que são essas pessoas, como elas agem com falta de sabedoria, como é fácil identificar. O que ele me respondeu? Ele me respondeu, gente, não foi só uma, duas vezes não, com um drama maior ainda. Então, eu que já estava traumatizada com uma cena que tinha acontecido comigo, uma cena bem pessoal e bem chocante, ele vem e me responde com uma cena triplicamente mais, sabe, angustiante. Imagina que você desenvolveu um gatilho para certas coisas. Aí vem uma pessoa, não, eu vou te ajudar, não fica assim porque fulano de tal aconteceu isso, exatamente aquela coisa que... Aí na hora você nem sente, sabe? Porque você tá tão, você não tem essa autodefesa, essa perspicácia pra você entender que aquilo é só depois que você leva a pancada. Porque depois eu fiquei pensando, porra, meu, eu já tava na merda. O cara, em vez de me ajudar com palavras de acalento, de força, ele vem me trazer ainda drama, mais situações difíceis. E ainda depois num contexto, sabe? Apesar do terror, um contexto nada, sabe, sem nenhum sentido, porque o contexto no qual ele me apresentou, ele estava falando que era assim que, resumindo, né, ele deu uma resumida falando, era assim, com esse contexto aqui, com essa história difícil de assassinato, né, de traição, de assassinato entre família, né, que nasce os demônios. Como assim que o demônio nasce? Então quer dizer que o demônio... Depois eu fiquei pensando... Então quer dizer que se ele tem essa percepção que o demônio nasce naquele contexto, o suposto demônio que ele incorpora, que era o famoso Azazel, é um espírito forjado por meio de um assassinato, de um abuso, de um homicídio familiar. Sabe, são coisas que só depois você entende, gente. Então, e tem também, né, o caso de que tem o bom, a pessoa que tem a boa intenção, que quer te ajudar, mas não tem condição, gente, não tem bagagem. Por isso que 10 é 9, que 9 não consegue. Porque sim, eu recorri a pessoas sérias, né, que eu já conhecia, que eu falava, olha, esse cara aí me cobrou R$150 para acender uma vela, gente. Vocês sabem o que é isso para a maioria de nós humildes brasileiros? Para alguns de vocês isso daí não é nada, né? Graças a Deus. Mas para a maioria de nós brasileiros, aí eu fui lá, a situação tava tão preta que eu paguei R$150 pro cara acender uma vela. E quando eu falei para ele, né, na minha ingenuidade de alguns detalhes da situação, eu imaginei que ele precisaria estar direcionando, ele me devolve o meu dinheiro, ainda bem, né? Falando que eu estava querendo envolvê-lo em guerra mágica. Bem,
Primeiro, se era guerra mágica mesmo, a potência angelical que ele iria lá invocar, eu achava que tava, sabe, que seria alguma coisa. Porque se não for. E outra coisa, se era guerra mágica, por que que ele não. E nem era guerra mágica, era uma pessoa me invejando, inveja. Sim, uma das piores e coisas mais granguenas que existe no mundo é a energia da inveja. Quando ela bate, ela pega mesmo, não precisa nem bater tambor, não precisa fazer corte, não precisa porra nenhuma. Pega, só com o olhar. Mas era coisa, gente, que se eu tivesse uma atenção a mais, inclusive da outra magista também, que me ofereceu trabalhos de limpeza e também retornou, né? Eu paguei também para outra cartomante para que ela fizesse só uma análise de como que está a energia dessas pessoas que me desequilibraram. Eles chegaram a me desequilibrar com um ataque energético, sim. Mas essa magista que poderia ter evitado até, magista cartomante, que poderia ter evitado até que a situação ficasse mais tensa para mim a nível de energético, ela simplesmente me retornou também o dinheiro da minha consulta, se recusando a me atender diante dessa situação com essas pessoas. Então, veja bem, por mais que você tenha aí, sabe? E outra coisa, gente, se o cartomante, se o oraculista, porque você tá te atendendo, eles não podem te ajudar num sonho. Eles respondem a pergunta lá, blá, 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 pronto, tchau, tchau e benção, se vira, me dá meu dinheiro. É assim? Não tem a capacidade de interpretar um sonho, respondem com palavras, sabe? Você merece bem mais que isso, tá? Inclusive eu peguei casos de oraculistas, magistas que falavam, não, eu tenho essa entidade, ela faz parte de mim. Aí eu no desespero também, toma lá, vai lá, faz um negócio lá pra entidade. Quando eu vou lá ver, cadê o símbolo? Nem o símbolo tinha, né? Porque esse daí pelo menos mandou a foto. Nem o símbolo tinha, gente. Nem o símbolo tinha, eu paguei o rico dinheirinho e o negócio tava lá. E veja bem, antes eu já tinha perguntado pra entidade, né? Só que antes, depois de eu pagar, né? Aí o desespero foi tão... Eu paguei e depois eu perguntei, senhora entidade, a senhora vai estar participando lá? Aí me responde a papisa e o 2 de espadas, né? Que a papisa pede investigação, que a própria respondeu, mas o 2 de espada, ela meio que tá vedada, não tá indecisa, não tá vendo, não tem energia ali. Como de fato, depois que ele me mandou a foto, eu vi que não tinha entidade nenhuma, né? Foi só, no máximo, alguns pretos velhos e olhe, porque o negócio... Gente, faça seus próprios trabalhos, não peça, não recorra a ninguém. Tem hora que os seus caminhos ficam travados, por quê? Porque, sabe essa energia do desespero, da ansiedade? Quando você estiver assim, não procure ninguém, nem jogue oráculo. Ah, mas eu tô precisando sim, mas não adianta. Não adianta. Tá lá escrito, Deus não ouve desesperados. Ah, mas eu vou... Sim, ele ouve o coração quebrantado, tristonho, mas você tem que saber fazer a limpeza, gente. Tem que saber fazer, sabe, um simples banimento. Agora, depois dessas experiências, o que eu aprendi? Eu não mais indico magista nenhum, cartomante nenhum eu indico pra vocês. Quer dizer, cartomante sou eu, né? Mas magista que eu indicava, não indica. Agora, eu ensino vocês a tirar a bunda da cadeira, gente. Sim, por quê? Porque na hora do desespero, se você não tiver aí E olha que eu já vi gente levar golpe com 10 mil reais, então não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Já vi, sabe, o Vic Vanilla, assim, ele deu o golpe numa pessoa. Primeiro, ele nunca tinha me descido, é um dos charlatões que vem bem a gente mencionar no grupo. Por quê? Porque vocês sabem, né, que eu sempre estudo, não tenho preconceito, estou sempre lá buscando. E a egrégora luciferiana é uma egrégora que eu muito conheço, muito me familiariza, né? Eu sei bastante, né? Inclusive com textos que eu aprendi sozinha, eu confirmei com organizações como a Golden Dawn, por exemplo, referente à Estrela d'Alva, né? A sincronicidade com Lúcifer, né?
Vou falar só por aí, porque esse é o mais leve que vocês têm, que tem coisas bem mais pesadas que a gente poderia abordar, mas o horário não permite, né? Então, enfim, eu tinha, né, todo esse estudo, essa coisa, essa percepção, e de repente tá lá o Vic Vanilla falando. Não é não. Lúcifer e Satã, e Lúcifer e a Estrela d'Alva não são entidades que não tem nada a ver, que não sei o que, blá blá blá. Aí eu na hora respondi, sabe, falei, tá fora, sabe, já saí fora da energia do cara. Só sei que 2 meses depois, ai, tô respirando. 2 meses depois, parece que o universo se voltou contra o cara, sabe? Então, mais cedo ou mais tarde, gente, e ele tinha dado o golpe de 10 mil reais. Então, veja bem, na hora do desespero, né? Ah, não, eu tenho 1.500 reais aqui. Não esqueça, às vezes não, um bom trabalho mesmo, sério, a pessoa não vai sair por menos de 500 reais não, tá? Eu só lamento. Porque, gente, não é só o trabalho lá que você tem que fazer os banimentos, tem que fazer as limpezas, sabe? Tem a questão do corte, faz corte, não faz corte, isso eu vou falar no terceiro vídeo. Pra isso não ficar longo, eu vou fechar aqui e quero que vocês me falem se ficou claro, se vocês entenderam alguma coisa sobre como evitar charlatanismo. Na hora do desespero, nem as cartas pra nós a gente consegue ver. Faz um banimento, passa o dia em meditação, passa o dia em oração. Eu juro, vai te ajudar 1000 vezes mais do que você sair procurando desesperada a gente por aí que você acha que vai te ajudar. E acredita em mim, às vezes as pessoas com as bagagens mais incríveis não têm cacife para poder te ajudar. Sim, pelo menos é o que tem muito acontecido comigo. Gente, 21 minutos e 46 tá bom, né? O que vocês acharam? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e vamos pro próximo.